Oi, gente. Pensou que eu não viria, é? Tudo bem com vocês? Ó, só começar a falar, começa a me dar sono. Gente, como que tá o calor aí? Que quarta-feira mais quente. 35 graus. Pensa como é que eu estou. Eu tenho a pressão baixa, fico super mole, gente, super mal. Sorte que hoje eu não precisei sair. E eu achei que o meu compromisso era amanhã, mas é sexta e parece que sexta já vai cair a temperatura. Graças a Deus. Porque ir pra rua com esse calor que tá fazendo, ninguém merece, né? Nossa, dentro de casa já tá difícil. Eu não gosto de ligar o ar do quarto. O ar pra mim não faz bem. Ele é bom só na hora, né? Depois eu fico espirrando. Então eu prefiro nem ligar. Fico com as janelas abertas até assim, o final, né? Do apartamento todo. Mas não liguei o ar. Coloquei um vestidinho bem velhinho, fresquinho, porque, gente, minha pressão é baixa. Eu fico super mal no calor. Tem que pôr o mínimo de roupa possível. Se eu estiver sozinha, colocar só um top, sabe? E um shortinho. Porque, nossa, mãe do céu, eu sinto muito calor. Se fosse só sentir o calor, tudo bem, né? Pior que daí eu fico mole por causa da pressão. E é isso, meus amores. Soltando o cabelo pra falar com vocês. Ficar menos feia pra vocês, gente. Amanhã já é dia de lavar de novo. Deixa eu deixar pra lavar na sexta, que eu não vou sair amanhã. Não é bom ficar lavando muito cabelo, né? Então, gente, passando para desejar para vocês uma noite maravilhosa, né? De bom descanso. Uma quinta-feira abençoada. Que venha notícias boas que todos nós estamos precisando, né? De saúde, proteção de Deus, agradecer a Deus por tudo, pelos livramentos. Gente, cada dia que passa tá me dando mais medo. O mundo tá no final, né? Tá acontecendo tanta coisa e vai acontecer. Já estão postando aí. Agora apareceu uma mancha, né? Diz que se isso cair, explode motor, explode tudo. Gente, nós estamos perto de uma guerra. Tá me dando medo. E eu quero ir para um bom lugar quando isso acontecer. Pedindo para Deus me mudar todos os dias, me fazer uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, né? Viver mais no espírito do que na carne, porque tá muita turbulência, muita violência, coisas que não era certo, tá ficando, coisas erradas, o pessoal tá enxergando como certo, né? Princípios de quando a gente aprendeu, quando a gente era criança, não tá existindo mais. O povo tá querendo dizer que nós estamos no século 21 e que as coisas mudaram, só que Deus não mudou. Eles esquecem que a palavra de Deus, a Bíblia, né, sagrada, ela não vai mudar nunca. É muito fácil falar, a Bíblia mudou, as coisas mudaram. E aí, e se você não obedecer, o que vai acontecer? A gente tem que fazer a diferença, né? O mundo mudou, mas tem coisas que nós não podemos aceitar, porque é contra a vontade de Deus. Então nós vamos sair contra a vontade de Deus e vamos a favor do mundo, porque o mundo mudou, porque agora está tudo moderno.
você pode muito bem evoluir, né? Ter uma mente aberta, sem aceitar coisas que abomina a Deus. Isso não quer dizer que você é careta. Você tem princípios, né? Nós temos princípios. E o pessoal está perdendo isso, está perdendo o respeito, está perdendo a dignidade, o temor a Deus, né? Nada mais é pecado. Estão abrindo igreja evangélica, entre aspas, até para as pessoas que estão no pecado. Como que pode isso? Então não existe transformação, não existe salvação. Então a palavra de Deus fica como? Se Deus vem, se ele liberta, ele transforma, ele cura, ele perdoa. E se abrindo igreja para pessoas que estão fazendo tudo errado, achar que eles vão para o céu. Aonde isso, gente? Como fosse fácil, né? Como Deus sabe da nossa fraqueza e nós vamos continuar pecando a vida inteira. Quando Jesus vir buscar o seu povo, o mundo acabar, nós vamos viver a graça. Não, nós sabemos que nós estamos errados. Simplesmente ele vai falar para nós, apartai-vos de mim. Entendeu? Porque nada é fácil. Tudo tem um processo. Então, para ir para o céu também não é. Então, nós temos que abrir mão dessas coisas que a gente acha que é normal para a gente poder ter direito ao céu. Ou acha que é assim, facinho. Faz tudo errado, vai contra a vontade de Deus, mata, rouba, né? Se prostitui, tá contra as leis dos 10 mandamentos e tá tudo certo, né? Com a graça de Deus, eu já tenho meu lugar no céu. Se fosse tão fácil assim, não existia pecado e não existia demônio, nem Deus, né? Porque o pessoal quer fazer o que quer e acha que tem que estar no melhor lugar, né? Então, nossa, o mundo tá muito complicado. Tá dando medo, gente, medo. Cada um acredita no que acha que deve acreditar. Eu tô falando isso para quem acredita na Bíblia, tá? Que é o meu caso. Não tô falando isso para todo mundo. Se tem alguém que não acredita, isso é um particular seu. Eu tô dizendo para quem conhece a Bíblia e acredita naquilo que está escrito lá, que foi direcionado por Deus, uma pessoa que Deus deu sabedoria para escrever, né? Então, não tô aqui para julgar, tô aqui para dizer o que eu acho e o que eu acredito. E se alguém pensa da mesma forma que eu acredito no que eu acredito, tá entendendo o que eu tô falando. Se você não, tranquilo também, entendeu? Mas que tá todo mundo vendo aí, que ninguém é cego, que as coisas estão cada vez pior, vocês estão vendo, né? Porque ninguém é cego, né? Não adianta falar que é normal, que o fim dos tempos ia chegar mesmo. Sim, ia chegar. Só que vai acontecer a qualquer instante e tem muita gente despreparado, né? Para começar essa história, não está havendo mais respeito entre família, né? Pai, mãe, filho, marido e mulher, não tem respeito mais. Antes, eu na escola, às vezes me chamavam de magrela, de russa, né? Porque eu era loirinha. Eu abria a boca a chorar, depois eu fui crescendo, eu dava risada e punha apelido nos outros também. Hoje em dia, vai você colocar um apelido em alguém para você ver. Até processo você responde, né? E a coisa tá muito complicada. Você tem que aceitar os erros, porque senão das pessoas aceitar as coisas contra a palavra de Deus, para você não ser processado, entendeu? Um absurdo, né? Naquele tempo levava tudo na brincadeira. Agora não, agora você não pode, o pai não pode mais corrigir o filho, porque assim,
Eu não sou a favor que bate de machucar, não. Mas dá uma chinelada no bumbum, dá uma chinelada nas pernas, não mata ninguém, não, viu? Porque eu levei muito mais do que isso e não morri. Só que meu pai era exagerado, né? Agora, pegar o chinelo e dar na bunda de uma criança, a mãe e o pai não pode fazer mais, porque é processado. Se alguém vê, se for pequeno, algum vizinho vê, processa, né? E olha como é que tá a educação das crianças aí. Vão pra escola, mata os amigos, mata a professora, né? Muitas das vezes porque os pais não podem corrigir. Agora, eu sou muito a favor, como eu fiz com meu filho, era botar de castigo. Se eu dei uns tapinha nele, acho que, sei lá, não sei, não me lembro nem quando, e foi com a mão também. E aquele tempo podia, né? Mas eu nunca fui a favor a bater. Eu botava ele de castigo, entendeu? Colocava ele numa cadeirinha que era uma cadeirinha de balanço, que ele não gostava muito de ficar ali. Ele sentava ali quando a gente ia dar comida para ele, quando ele ia comer alguma coisa, eu punha ele sentadinho lá. Porque ele gostava de ficar brincando, né? Andando, brincando no quintal. Então, quando eu falava que ele tinha que ficar ali, que ele ia sair só a hora que eu falasse que era para ele sair, era a morte para ele aquilo, né? E aquilo foi o que eu corrigi ele. Aí ele, antes de fazer as coisas erradas, ele já pensava que ele ia sentar naquela cadeirinha 1 hora, 2 horas, até a hora que eu achasse que ele tinha que sair. Às vezes minha mãe falava, tadinho, tira ele. Eu falei, não, mãe, não tá na hora de tirar ainda. Eu não vou bater, ele vai ficar de castigo. Ele precisa sentir e reconhecer que ele errou, né? Então, ele foi criado assim, eu não. Eu podia querer fazer com ele o que meu pai fez comigo, mas não, eu nunca achei certo. Bater de deixar sinal nas pernas que eu ficava, sinal nas costas, batia na cabeça. E a gente não denunciava os pais, porque naquele tempo os pais podiam fazer isso, né? E eu tinha muito medo do meu pai. Antes dele bater, eu já estava chorando. Antes dele bater na gente, nós já estava fazendo xixi nas calças, para vocês terem ideia. Que eu tinha meu pai, não era nem como pai, era como um monstro, né? Eu falo pro meu filho hoje. Ele teve o contato do pai dele até os 7 anos, assim, mais frequente, né? Depois eu me separei. Então, quem praticamente educou ele fui eu, né? Mas ele nunca viu qualquer tipo assim de discurso, eu e o pai dele discutindo, faltando com respeito um com o outro. Ele nunca viu isso, né? Nunca viu uma briga. A gente se respeitava. Mesmo ele sendo pequenininho, a gente achava que ele não entendia nada, mas mesmo assim, quando eu tinha que conversar com ele, ou ele estava dormindo, quando eu tinha que conversar com o pai dele, ou ele estava dormindo, ou ele estava na casa da avó dele. Nunca que ele viu algum. Ele nunca vai falar assim, ouvi meu pai falando isso, aquilo para você, ou você falando aquilo para meu pai. Nunca. Porque eu respeitava, porque isso aí afeta muito a cabeça da criança, sabe? E falo para ele, a paz que você tem dentro de casa eu nunca tive no meu lar. Meu lar era um lar tumultuado, né? Porque meu pai era muito ruim, tinha um gênio muito forte, e eu tinha um irmão problemático, né? Meu irmão andava armado, meu irmão queria se vingar do meu pai, porque quando ele era criança, meu pai judiou muito da gente, meu pai batia na minha mãe, e ele viu tudo isso. E quando ele cresceu, ele achou, de vez dele falar assim, não, eu não vou ser igual ao meu pai, vou criar, vou casar, construir família, vou estudar, né, vou me formar. Como ele chegou, arrumar um bom emprego, trabalhava na Embraer. E vou ser diferente do meu pai. E vou tentar perdoar o meu pai. Só que ele fez tudo errado, né? A mente dele, cada um age de uma forma, né? E ele pôs para fora isso, né? Ele quis se vingar do meu pai. Ele falava que quando ele fizesse 18 anos, a vida dele, meu pai não ia mandar nele mais. E ele arrumou o primeiro emprego e começou a fazer tudo errado, né? Então, eu vivi num lar muito tumultuado.
Depois meu pai parou de bater na minha mãe, parou de beber, mas aí meu irmão cresceu e começou a fazer da nossa casa o inferno, né? Eu não tinha, eu falo para ele, eu não tinha a liberdade que ele tem de entrar no quarto dele, dormir, descansar, ficar lá conversando, fechar a porta. Eu não podia fazer isso, entendeu? Porque a gente tinha medo de ficar dentro de casa. Porque a gente sabia que qualquer hora ia ter briga, entendeu? Às vezes eu chegava do serviço cansada, chegava da escola, uma vontade de entrar, tomar um banho, comer alguma coisa, deitar na minha cama. Eu não fazia isso. Eu colocava minhas coisas para dentro, ficava sentada na escada de casa, conversando com a amiga, com o vizinho, esperando ver se o meu irmão ia chegar drogado, bêbado, ou se ele ia chegar normal. Se ele chegava normal, eu entrava, aproveitava a oportunidade que ele estava bom, eu entrava, tomava um banho, comia. Se ele saía para dar uma volta, eu já ficava tensa. Eu não conseguia dormir mais. Aliás, não conseguia ter paz mais. Vocês acreditam? Isso que eu tô contando para vocês é por cima, tá? E é só o começo. Minha vida realmente dá um livro. Então, eu falo para ele, valoriza isso. Valoriza a paz que você tem dentro da sua casa. Porque não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro que compre a paz, tá? Não tem. Porque não faltava nada na minha casa. Meu pai sempre foi, ele tinha esse defeito de ter um gênio muito forte, mas ele era trabalhador, nunca deixou faltar nada para nós, né? Nós não precisava trabalhar para ficar ajudando em casa. Mas o que adianta? Eu preferia 1000 vezes, entendeu? 1000 vezes, porque tinha de tudo em casa, mas não tinha sossego, nem para deitar na própria cama, né? Para dormir era a madrugada inteira acordando, porque a pessoa saía, voltava de madrugada fazendo maior escândalo, né? Acordando a família inteira. Aí meu pai já ficava nervoso, queria trabalhar no outro dia, já levantava, já ia chamar a atenção da pessoa, os dois já batiam a boca e já queriam matar o outro, engolir o outro. Nós tudo criança, era só nós mulher e ele de homem, né? Minha mãe tentando resolver a situação, sobrava para ela também. Desculpa também. Então, gente, a gente nunca deve repetir para os filhos da gente o que não foi bom para a gente, né? Eu sempre falo pro meu filho, se eu fiz, não faça, porque eu fiz, não deu ruim, então não quero que você faça, né? Porque errar todo mundo erra. Ó, eu errei em certas escolhas porque por causa do meu desespero de encontrar um abrigo, entendeu? Eu queria arrumar alguém para me sair de casa, porque eu não aguentava viver naquele ambiente. Aí eu fiz escolhas erradas, né? Me envolvi com pessoas erradas, mas graças a Deus, nunca, pessoas erradas que eu falo assim, que não me valorizou, que não me amou, né? Que não me entendeu, mas não era pessoas de caráter, tá? Não era nada de pessoas envolvidas com droga, nada disso. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, mas eu digo assim, que não deu o suporte que eu queria e precisava na época, entendeu? Então eu, para fugir do problema, eu queria arrumar um namorado, né? Porque eu não tinha ninguém para me proteger do que eu passava em casa, né? A minha mãe tinha que defender, mesmo meu irmão errado, minha mãe tinha que defender ele, porque era filho dela, né? Ela tinha que resolver o problema dos dois, porque também era marido dela. Então não tinha ninguém para defender. Se vinha por cima de mim ou por cima das minhas irmãs, nós não tinha ninguém para defender nós. Então eu falava assim, eu quero casar, ter a minha casa e na minha casa vai ter paz. Eu quero constituir uma família. Eu não aguento mais viver aqui, né? E graças a Deus, as minhas irmãs, que é mais velha do que eu, conseguiu fazer isso, as três. E eu, como era mais caçula, fui ficando, né? Ainda arrumei uma pessoa que não queria casar comigo, porque era uma pessoa enrolada, né? E eu acabei mesmo
envolvendo com essa pessoa, tive meu filho e ainda passava por esses problemas de família, porque tudo sobrava para mim, que a minha mãe ia recorrer a mim, né? E eu, como era caçula, não podia abandonar ela, nem meu pai. Então eu fui a que mais sofri, né? Então, gente, eu sempre falava assim, meu filho não vai viver o que eu vivi, né? Porque não foi bom para mim. Você tem que fazer uma escolha, escolher uma pessoa, procurar alguém para você se relacionar, para você sair de dentro da tua casa, porque você não tem paz, sabendo que essa pessoa podia não me trazer, não podia não construir uma família comigo, sabendo que essa pessoa não me amava, mas eu queria sentir protegida, entendeu? Tudo isso é a carência, né? E eu não tinha a intimidade que eu tenho com Deus hoje. Hoje não. Hoje eu não preciso me envolver com ninguém para ter paz, para me sentir segura. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus diferente. Hoje eu tenho intimidade com Deus. Naquele tempo eu não tinha. Eu era evangélica, mas eu não tinha essa intimidade com Deus. Entendeu, gente? Eu fui ter depois, praticamente depois que eu tive meu filho, depois de adulta, né? Então, deixar bem claro para vocês. O dinheiro não compra paz. E se você não teve um bom relacionamento, se você não teve um alicerce na sua família em relação a isso, meu pai sempre foi uma pessoa de caráter trabalhador. Minha mãe também. Isso aí, eles deixaram esse legado para nós de caráter, dignidade. Mas por conta do que ele fez no passado, que depois ele parou de beber, já não batia na minha mãe mais, né? O meu irmão, como eu falei, de cabeça fraca, ele não teve a mesma estrutura que nós, mulher, tivemos. Ninguém se perdeu, ninguém foi para as drogas, ninguém foi para a prostituição, graças a Deus. Mas o meu irmão já tinha uma cabeça diferente e virou a cabeça. Foi fazer tudo que não podia fazer para provocar o meu pai. Olha a cabeça da pessoa, né? Nós queria provar para o meu pai que a gente ia ter uma família e ia ser diferente, e o meu irmão já quis se vingar, né? E se deu mal. Morreu com 50 e poucos anos numa clínica de psiquiátrica, sofreu horrores, sabe? Tudo que ele fez pro meu pai, ele ainda pagou, que ele sofreu demais. Casou, o casamento não deu certo, teve uma filha, né? Que hoje já é uma mulher adulta, tá com acho que uns 40 anos, já tem filhos adultos, filhos adolescentes, adultos, enfim. E ele faleceu, né? Que vida que ele teve, gente, depois disso. Se ele sofreu quando era na infância, ele sofreu muito mais depois, quando ele quis se vingar do meu pai, sabe? Nossa, foi terrível, foi terrível. Então, nunca ninguém entendeu isso que eu vivia, né? Aí eu arrumava um namorado, ele se envolvia na minha família e eu falava, contava, nossa, eu tenho um irmão assim, assim. Muitos que eu tive, muitos, os que eu tive na época, que foram uns 2 ou 3, quando eu era mais nova, antes de eu me relacionar com o pai do meu filho, eles chegaram até da dura do meu irmão. Todos os meus cunhados bateram no meu irmão por ver meu irmão fazer o que fazia com meu pai e com a minha mãe, né? E aí eu sentia protegida quando eu tava com o namorado, porque ele não mexia, ele nunca bateu em nós, meu irmão, ele nunca nos desrespeitou a gente, mas só o que ele fazia com meu pai, com a minha mãe, nós tomava as dores, né? Então, quando ele aprontava, namorado de todas as minhas irmãs, que hoje sou marido delas, chegou a dar no meu irmão. E os que eu tinha também não era diferente. Dá não, mas dava dura nele, chegava a chamar a atenção dele, né? E eu me sentia protegida, porque eu sabia que eu tinha um homem do meu lado que ia me proteger, né? Só que infelizmente eu não tive nenhum relacionamento que durou, né, até hoje, com estrutura que me valorizasse. Fala, poxa, ela passou tudo isso, ela merece ser feliz, ela merece ser amada, ela merece ter um lar, né, de paz, tranquilo. Infelizmente, eu não arrumei ninguém que pensasse dessa forma. Porque depois eu me casei e meu marido fez da minha vida um inferno.
Eu fiquei toda feliz, falando, agora eu vou ter minha casa, vou ter meu marido, junto com meu filho, que não é o pai do meu filho, né? E parecia que ia dar tudo certo. No fim, esse homem fez da minha vida um inferno, né? Eu achando que eu indo para minha casa, eu ia ter paz. E não, e foi ao contrário. Mas tudo isso porque eu tomei decisões precipitadas. Tinha alguns pontos nele que eu achava que não ia dar certo, mas eu quis arriscar porque eu queria sair daquela situação que eu estava vivendo. Entendeu? Mesmo aqueles pontos negativos dele, eu falava, mas não importa, mas pelo menos ele não vai fazer isso e aquilo que meu pai fazia com a minha mãe. Realmente, ele nunca tocou em mim, mas o que ele fazia talvez era pior. Eu nunca apanhei, mas deve ser pior do que apanhar, porque a violência psicológica, ela é muito pior do que a violência física, né? E eu sofri essa violência psicológica. Ou eu largava dele ou eu ficava louca. Fora o que eu já vivi, eu não tenho trauma não, graças a Deus. Nunca precisei fazer tratamento com psicólogo. Sempre que o meu psicólogo foi Deus. Sempre conversei com Deus, sempre Deus me guardou, me orientou. Eu não sou uma pessoa traumatizada, graças a Deus. Nunca tomei remédio controlado. Tudo isso é misericórdia de Deus na minha vida. Então, eu nunca precisei passar num tratamento psicológico. Eu não trouxe esse trauma para minha vida. Graças a Deus. Não sou uma pessoa amarga. Mas eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa sofrida, né? E eu queria um homem que entendesse isso. Poxa, eu vou, né? Vou proteger ela, vou dar para ela o que ela nunca teve, que é amor, que é um lar tranquilo, né? Ter diálogo, ter paz. Infelizmente, eu não tive essa sorte, né? Mas eu tô viva, né? O que importa é isso. E os relacionamentos que eu tive, não reclamo. Eu tive um relacionamento de quase 11 anos com o pai do meu filho. Eu amei ele. Tudo que eu fiz foi com intensidade, respeitei ele. Não me arrependo. Como eu falei, todas as pessoas que eu me envolvi, eu sabia a dificuldade dessa pessoa, eu sabia que ela não podia me dar aquilo que eu precisava, então eu entrei porque eu quis, não posso julgar ninguém, né? Não esconderam nada de mim. Então é isso, gente. Então o que eu quero dizer é que ninguém compra, dinheiro nenhum compra a nossa paz, tá? E se você teve alguma infância ruim, e você ainda vai constituir família, ou você tem netos, não passa isso para os seus filhos, não passa para os seus netos, passa o melhor. Eu sofri isso, eu vivi isso, mas eu não quero que vocês vivam, vai ser diferente. E faça a diferença. Pode perguntar, conversar com meu filho, ele está com 29 anos, nunca que ele fala assim, aqui, eu vou para a rua porque aqui em casa não tem paz. Nunca ele questionou sobre isso, porque a gente vive em paz. Lógico, nós somos mãe e filho, às vezes eu chamo atenção alguma coisa nele que ele não gosta, às vezes ele fala coisa que eu não gosto, a gente já resolve ali. Não tem esse negócio de brigar, ficar gritando, desrespeitando, falando que aqui em casa não tem palavrões, entendeu? Ele tem um gênio forte, eu também tenho, tem coisas que eu preciso respeitar ele, ele também tem que me respeitar. Enfim, a gente tem uma afinidade, a gente tem respeito. A palavra é essa, respeito um pelo outro, né? E, e a gente tem paz. Ele deita no quarto dele lá, pode ficar horas lá, eu não fico perturbando ele, né? Às vezes ele não tá muito afim de conversar, quer ficar no quarto. Quer coisa melhor? Você ter o seu espaço? Eu não podia, eu tinha o quarto, mas não podia ter esse espaço. Mesma coisa eu aqui agora, eu deito na minha cama, levanto a hora que eu quero, como a hora que eu quero, ninguém me perturba. Eu ficava pensando assim, se for para arrumar um marido, e eu arrumei um marido que não me dava sossego. Ele levantava para trabalhar, eu tinha que estar em pé também. Às vezes ele ia trabalhar, virava as costas, fazia café, tudo para ele, eu ia deitar, porque esse homem queria ver eu pronta de pé. Era horrível, sabe? Se eu for contar aqui, eu vou ficar dias e noites aqui.
E eu falava assim, meu Deus, eu nunca tive esse privilégio de dormir até a hora que eu posso dormir, de ficar na cama com a minha cabeça em paz. Eu achando que casada eu ia fazer isso. No final de semana, porque eu trabalhava dia de semana, só que como eu tinha uma loja em casa, então eu abria a loja 9 horas, então eu não precisava acordar 6 horas da manhã, entendeu? E ele não entendia isso. Ele achava que se ele estava saindo cedo para trabalhar, eu também tinha que estar em pé. Era uma pessoa gananciosa, não precisava dessa loucura toda, a gente estava bem financeiramente, né? Mas ele queria me ver trabalhando e eu nunca dependi de homem, então eu queria ter o meu trabalho, né? Sempre fui guerreira, sempre corri atrás. Então é isso, gente. Se você teve algum trauma na infância, se você sofreu alguma, como que eu vou dizer, violência, né? Tem pessoas que sofreram abuso, faça diferença, né? Para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Se seus pais agiram com vocês com atitudes erradas, né? Que machucou vocês, tenta fazer diferente, faça diferente com os seus filhos, para eles não passarem o que você passou. Porque nem todos vão sair bem na situação igual você pode ter saído e eu, graças a Deus, que não tenho problema psicológico, não tenho trauma. Mas talvez meu filho poderia ter se eu tivesse fazendo com ele o que fizeram comigo quando eu era criança, né? Então cada um reage de uma forma, igual meu irmão reagiu, né? Então é isso. A paz, dinheiro não compra, tá? Hoje eu posso não ter o que eu tinha de bens materiais na época, mas a paz que eu tenho hoje, nossa, não chega nem perto. Sou feliz, graças a Deus. E olha para vocês verem, vocês podem não acreditar. Com tudo isso que eu passei, que vocês não sabem nem metade, eu era feliz. Sempre fui sorridente, brincalhona, todo mundo gostava de ficar perto de mim, nunca fui uma pessoa amarga. Sempre fui feliz. Acontecia tudo isso, essas brigas, eu ia brincar de bola, eu ia brincar de pipa, parecia um moleque, subia no muro e soltava pipa escondido, quando meu pai chegava, escondia tudo, brincava de boneca, né, sabe? E ia assistir filme na casa do vizinho, pulava o muro, minha mãe deixava a gente pular escondido, porque meu pai não comprava televisão para nós. Eu não posso reclamar, porque mesmo com todo esse sofrimento, eu tive a minha infância, eu brinquei na minha infância. Esses traumas não, esses problemas não tiraram a minha felicidade, tirou a minha paz, mas a minha felicidade não, porque a minha felicidade sempre foi naquele lá de cima, é dele que vem a minha felicidade, vem lá de dentro, da alma. Posso estar passando por maior problema, estou sempre sorrindo e quero sempre viver, nunca quis morrer. Não deu certo hoje, vamos lutar amanhã de novo. E por aí vamos embora. Tá bom, meus